Boa noite, amadas irmãs, presentes aqui no local da Igreja Uberaba. Boa noite, irmãs que nos assistem pelo YouTube ou pelo Zoom. É com grande alegria que nós estamos aqui para termos comunhão com as irmãs, para dar uma direção para o que o Senhor deseja para as nossas vidas nesse ano que estamos começando. O tema da nossa comunhão é servas cheias do Espírito Santo. Por que esse tema? Nós não queremos que o estado de ser cheio do Espírito Santo seja uma exceção e não estar cheios do Espírito ser a nossa normalidade. O que nós queremos é o inverso. Que a nossa normalidade seja estar cheias do Espírito Santo. E a excepcionalidade é não estar cheio. As irmãs compreendem essa virada? Isso é algo muito importante. E para que nós possamos realmente perceber, porque o nosso coração é que o Senhor faça algo novo em nosso interior. Nesse ano nós teremos comunhões, teremos eventos, mas qual deve ser a nossa meta? Ser cheias do Espírito Santo. Correto? Nós vamos tocar 3 porções da palavra nessa noite. Eu gostaria que vocês realmente prestassem bastante atenção e que essas 3 etapas vocês pudessem depois desenvolver ao longo do ano. Porque o que nós vamos falar é algo muito importante. Sobre a questão de estarmos cheios do Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele próprio falou para nós, contou uma parábola que está em Mateus 25, que é a parábola das virgens. Eu gostaria de ler com as irmãs e compartilhar com as irmãs essa porção, aplicando para as nossas vidas. Possamos perceber a importância e o peso dessa palavra que o próprio Senhor Jesus falou. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Vamos prestar atenção o que esse primeiro versículo diz sobre a realidade do reino dos céus, semelhante a 10 virgens. E essas virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Aqui está a primeira grande lição. A lâmpada, nós sabemos, ali em Provérbios fala que o Espírito é a lâmpada do corpo. A lâmpada se refere ao nosso espírito humano. E aqui diz que então sai para encontrar-se com o noivo. Isso é muito importante. Amadas irmãs, nós nesse ano estamos saindo para nos encontrarmos com o nosso noivo, que é o amado Senhor Jesus. Certo? A nossa vida só tem sentido se todos os dias nós sairmos para encontrarmos o nosso noivo. É assim que se espera a volta do Senhor. Esse anelo de encontrar o noivo. E o versículo 2 nos diz: 5 dentre elas eram nécias
e 5 prudentes. Nécia significa tola, incrédula. E o Senhor mesmo falou que há 2 grupos de virgens: as que são nécias e as que são prudentes, aquelas que creem, aquelas que percebem e sabem das coisas. Então eu gostaria de fazer uma pergunta, querida irmã: a qual grupo você pertence? Nécias ou prudentes? Não é uma questão de nós falarmos quem é nécia e quem é prudente. Tem diferença e o Senhor mostra que há diferença. Versículo 3: as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite tipifica o Espírito Santo. Nós temos a nossa lâmpada, que é o nosso espírito, e nós precisamos encher o nosso espírito com o Espírito Santo. Mas aqui nos conta que as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isso quer dizer, não davam importância ao Espírito Santo, não procuravam encher-se com o Espírito Santo. Então, querida irmã, você hoje se importa ou não importa? E olha lá, o versículo 4 mostra como são os prudentes. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Isso quer dizer que elas se enchiam com o Espírito, levavam o Espírito Santo. Nesse momento inicial, quando elas saíram, não fazia muita diferença. Mas o versículo 5 diz: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Elas tinham saído para encontrar-se com o noivo. Mas nós podemos ver, mas tinha um grupo de irmãs, de virgens, que se prepararam para ir encontrar-se com o noivo, porque levaram o Espírito consigo. Se encheram do Espírito Santo. E outro grupo simplesmente saiu e não se preparou. A questão é que o noivo tardou. Você tem espírito suficiente para conduzi-la, para levá-la, para fazer que você brilhe até que o Senhor volte? Espírito que possa fortalecê-la, sustentá-la, para passar pelas dificuldades, pelas tribulações? E olha o que diz o versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. 8. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Querida irmã, qual é a sua condição hoje? Sua lâmpada brilha, e brilha de uma maneira forte, ou sua lâmpada está se apagando? Imagina, se está apagando hoje, imagina quando chegar aquele dia. Se você sente que está apagando hoje, é uma grande advertência do Senhor. É hora de se encher do Espírito.
As irmãs estão compreendendo? Daí elas pediram emprestada. Versículo 9, as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Então, aquelas nécias, aquelas tolas, pediram emprestado. E as prudentes falaram: nós não podemos emprestar, porque senão vai faltar para nós. Isso nos mostra outra grande lição. Hoje é o tempo de nós termos experiências com o Senhor. E nessas experiências, pagarmos o preço para comprarmos o azeite. É hoje que devemos comprar o azeite. Você sabe, as várias situações que nós passamos em nossas vidas são as oportunidades que nós temos de irmos diante do Senhor para nos enchermos de azeite, para comprarmos azeite, para que nós possamos sempre brilhar. O versículo 10 diz assim: saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, a primeira lição, nessa primeira porção que nós lemos é: estamos ou não saindo para nos encontrar com o noivo? Nós precisamos ter consciência desse fato. Estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor Jesus na sua volta. Nós podemos hoje nos encher do azeite ou não nos enchermos do azeite. Sermos cheias do Espírito ou não sermos cheios do Espírito. Vai fazer diferença no final. Se você se enche hoje, você é prudente, você se preparou para as dificuldades. E quando a situação chega, você tem reserva. Você tem algo guardado em seu interior, na sua alma. Então, olha a importância de sermos cheias do Espírito Santo. Agora, nós vamos ver uma segunda porção sobre encher-se do Espírito. Nós não queremos transmitir uma doutrina, mas queremos nessa noite aplicar uma palavra extremamente prática para as nossas vidas, para que nós possamos identificar as oportunidades para nos enchermos do Espírito Santo. Amém? Agora, nós vamos dar uma olhada em Efésios 4 e Efésios 5. Em Efésios 4 e Efésios 5, Efésios 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa vocação é exatamente o chamamento, certo? Para nós andarmos dignos desse nosso chamamento. Nós vamos ver primeiramente 4 grandes itens, porque o 5º item é encher-se do Espírito. Nós só vamos mencionar esses 4 grandes itens. Primeiro grande item para andarmos de um modo digno do nosso chamamento é mantermos a nossa unidade no Espírito. Guardarmos a nossa unidade no Espírito. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3, que diz:
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é algo que se refere ao nosso relacionamento. Lembre-se, nós precisamos nos encher do Espírito para termos um bom relacionamento. E esse relacionamento de unidade está ligado ao Espírito, porque diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se eu estou cheio de Espírito, eu vivo em unidade com todos. Então, quando começar a surgir problemas entre vocês, irmãs, é o alerta. Precisa encher-se do Espírito. Tá? Não procure culpadas. Aquela irmã, isso, blá, 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 blá. Encha-se do Espírito. E você vai ter humildade, mansidão, longanimidade e vai poder suportar em amor. Compreenderam? Segundo grande passo é crescer em Cristo. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Importante é crescer em Cristo. Daí o versículo 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Como você sabe que você está crescendo em Cristo? É quando você consegue estar ajustado e consolidado e cooperando com cada membro do corpo de Cristo. Estão compreendendo? Então, se houver algum problema de cooperação e edificação, procure encher-se do Espírito. Outro ponto é aprender a Cristo. O que significa aprender a Cristo? Aprender a Cristo significa ser conformado à imagem de Cristo. Isso está em Efésios 4, versículos 20 e 21. Quando ele fala de aprender a Cristo, ele está aplicando para uma situação negativa, e daí ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Verdade em Jesus significa a realidade em Jesus. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, deve nos levar a uma realidade em Jesus. Aprender a Jesus, ser conformado a Cristo. E aí, nós temos ainda o quarto item, então a importância de aprender a Cristo, e o quarto item é andar em amor e andar na luz. Efésios capítulo 5, versículos 1 a 10. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então,
foram 4 grandes passos, e o quinto grande passo é encher-se do Espírito, exercitando o nosso espírito. Agora nós vamos para Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Você sabe, isso é algo muito importante. A palavra de Deus está falando para nós como você anda no seu viver diário. Você tem que prestar atenção, você não pode andar como um tolo, como um nécio, você tem que aprender a andar como um sábio. Por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito, precisamos nos encher de espírito, para quê? Para que possamos andar como sábios. E outra coisa, versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. É aproveitando o tempo, resgatando o tempo, resgatando as oportunidades. Por quê? Porque os dias são maus. Você sabe, quando nós temos a percepção, Senhor, me faz andar como um sábio, eu oro, eu busco o Senhor, certo? Porque eu me preocupo em andar como sábio. E aí, na minha comunhão com o Senhor, o Espírito me enche. Aqui, quando fala de remir o tempo, aproveitar o tempo, não jogar fora o tempo, porque os dias são maus, não perder as oportunidades, isso também me leva a ter comunhão com o Senhor, a buscar o Senhor. Eu não quero desperdiçar meu tempo. No final de cada dia, você tem ou não tem o seguinte pensamento diante de Deus? Deus, o dia de hoje pode ser contado na sua presença? E o dia de hoje foi um dia desperdiçado? Ou foi um dia em que eu aproveitei a oportunidade? Eu estou levantando pontos práticos do viver diário, porque é no dia a dia que nós nos enchemos do Espírito. Versículo 17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha só, isso é muito importante. Senhor, eu quero compreender sua vontade, Senhor, em todos os aspectos da minha vida. Isso está ligado a encher-se do Espírito. E aí o versículo 18, e não vos embriagueis com vinho no qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, a palavra de Deus diz claramente, você tem duas opções, ou você se enche com vinho, ou você se enche com Espírito. Nós estamos falando do vinho desse mundo, correto? Estamos falando do vinho desse mundo. O vinho nos faz relaxar, nos faz perder a noção das coisas. Muitas pessoas bebem para esquecer seus problemas. O nosso caminho não é beber o vinho desse mundo para esquecer os problemas. Nosso caminho é vencer por meio do Espírito. Enchemo-nos do Espírito. É algo tão importante, queridos irmãos. E versículo 19 nos fala, claro, para enchermos do Espírito nós temos a oração, porque é ligado ao exercício do nosso Espírito, mas aqui Efésios diz,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Como nós podemos nos encher do Espírito? É falando entre nós, certo? Encorajando umas às outras, com a palavra de Deus. Aqui fala de usar os próprios hinos para encorajar, para falarmos umas às outras. E aqui diz, entoando e louvando de coração ao Senhor. Qual a diferença entre entoar e louvar? Entoar significa cantar. E louvar significa exaltar. Nós não somente cantamos, nós cantamos para Deus. Correto? E quando cantamos para Deus, nós exaltamos a Deus. Isso é louvar. Então, orando, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando ao Senhor. E o versículo 20 diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é gratidão. Sempre ter gratidão. Quando estamos no Espírito, nós temos gratidão. Nós não murmuramos. Irmãs, nós estamos aqui vinculando o encher-se do Espírito com essas experiências do dia a dia. Porque a palavra de Deus torna essa coisa de encher-se do Espírito uma coisa prática. Se eu não estou conseguindo viver, vou me encher do Espírito. Certo? E no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no nosso relacionamento, devemos aprender a nos sujeitar-nos mutuamente. E aqui diz, no temor de Cristo. O que é esse temor? É o temor de ofender Cristo como cabeça. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E porque somos membros, o que acontece no corpo? Os membros ajudam uns aos outros, certo? Um momento esse membro ajuda aquele membro, no dia seguinte aquele membro ajuda esse membro. Por isso aprendemos a nos sujeitar uns aos outros. Hoje eu ajudo você e amanhã você me ajuda. Correto? Então, essa é a segunda porção. Nós entramos nos aspectos práticos do nosso relacionamento. E devemos aprender a nos encher do Espírito para vivermos essa realidade. Amém? Alertas, tem que voltar para o Espírito. Eu vou invocar o Senhor. Eu vou orar. Eu vou ter comunhão. Assim eu volto ao Espírito e eu posso viver essa realidade. Isso é extremamente prático para as irmãs, certo? Vocês entendem o que eu estou dizendo. Agora, a terceira e última porção. Deus quer fazer algo novo. E nós precisamos ver a importância de estarmos cheios do Espírito Santo para que Deus faça algo novo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, queridas irmãs. Vocês desejam ou não que nesse ano
Deus faça algo novo. Querem ou não querem? Fazer com que vocês tenham experiências que não tiveram antes. Esse deve ser o nosso anelo. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. E aí nós vamos para o Evangelho de Lucas. Você sabe, nos Evangelhos nós podemos ver a vinda do Senhor Jesus, tá certo? A primeira vinda do Senhor. E nós estamos esperando a segunda vinda, não estamos? Certo? Teve uma situação na primeira vinda. E nós estamos nos preparando para a segunda vinda. E há princípios espirituais que acontecem nessas duas vindas. E é sobre isso que eu quero falar agora. Para que o Senhor possa fazer algo novo esse ano no nosso meio. Primeiro, vamos ler alguns versículos dos capítulos 1 e 2, tá? 1 e 2 do Evangelho de Lucas. São versículos que falam do Espírito Santo. Fala assim, Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então podemos ver essa expressão, cheio do Espírito Santo. Lucas 1,17. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse versículo, tá? Porque esse versículo tem um significado e uma conexão muito grande com uma outra porção da palavra, tá? É o seguinte, em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, são os últimos 2 versículos do Velho Testamento. Diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha só, esses são os últimos 2 versículos do Antigo Testamento. E aí vem 400 anos de silêncio. Até que chega o Novo Testamento. Até que chega a vinda do Senhor. A primeira vinda do Senhor. E olha o versículo 17 de Lucas 1, como é parecido com o final de Malaquias, né? E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, vocês conseguiram ver a conexão? Isso quer dizer, 400 anos depois, Deus continuou a falar. Depois de 400 anos de silêncio. E aqui está em Lucas. E olha só, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui fala do Espírito Santo, sobre o poder do Altíssimo, e que iria nascer o Senhor, faria nascer o Senhor. Lucas 1,41, ouvindo essa saudação,
de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Lucas 1:47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Lucas 1:67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo... Aqui fala de novo, cheio do Espírito Santo, está vendo? Lucas 1:80. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 2:26. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então vocês podem ver nesse início, né, do livro do Evangelho de Lucas, tem a questão do nascimento de João Batista, tem a questão do nascimento do Senhor, e quanta ênfase sobre estar cheio do Espírito, sobre o poder do Espírito, sobre a revelação do Espírito, certo? Então, olha a importância de estarmos cheios do Espírito, nos preparando para a volta do Senhor. Agora, vamos ver, agora vamos entrar num detalhe específico, para ver como é o coração de Deus. E que isso possa nos impressionar, para abrirmos portas para que o Senhor faça algo novo. Nós vamos olhar agora. Tá certo? Isso faz parte da terceira porção. É ligado ao nascimento de João Batista. Aqui tem uma lição extremamente importante para nós. Lucas 1:5. A partir do versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, primeiramente, nessa porção, nós podemos ver um casal. Zacarias e Isabel. Eram justos diante de Deus, certo? Viviam segundo a palavra de Deus. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E aí, Zacarias exercia o sacerdócio dele no seu turno. E segundo o costume sacerdotal, entrou no santuário para queimar o incenso. E o povo, multidão do povo, permanecia da parte de fora orando. Eu quero fazer uma pergunta, amadas irmãs. É ou não é uma situação maravilhosa o quadro descrito aqui? É ou não é? Não é? Está tudo correndo bem. Não é verdade? Está tudo correndo bem. Pessoas certas fazendo a coisa certa, e desempenhando o sacerdote, a multidão toda orando lá fora. Mas acontece uma coisa. É só isso que Deus quer? Está tudo bem. Está tudo certinho. Será que Deus não quer algo mais?
para nós, a situação é: está bom demais, eu estou satisfeito. Se puder ficar sempre assim, que maravilha. Queridos irmãos, vocês podem ter reuniões boas, mês após mês. Mas é só isso que Deus quer? Os irmãs estão compreendendo o sentimento? Aí vamos agora para o versículo 11 de Lucas 1. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá nem vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, nós podemos ver, aqui aparece, né, o anjo diante do Senhor, diante de Zacarias, falando que ele teria um filho. E essa pessoa era o João Batista. Era a pessoa que iria preparar o caminho do Senhor. Vocês compreendem? Estava tudo uma beleza, mas não havia uma pessoa para preparar o caminho do Senhor. Está tudo certinho. Queridos irmãos, está tudo certinho. Será que Deus não quer alguém, não quer pessoas para prepararem o caminho do Senhor para a sua volta? Habilitar para o Senhor um povo preparado. Você sabe, aquelas palavras de Malaquias, no final, se refere à segunda vinda do Senhor. Então aqui existe uma conexão. Pode estar tudo bem, mas Deus quer gerar João Batistas. E aí, versículo 18, então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? 18, então Zacarias indagou, King James atualizada diz, Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Significa, como posso ter certeza disso? Versículo 19, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Versículo 20, todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Apesar de Zacarias, vamos ver aqui alguma coisa. A palavra, a maneira como Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza dessa coisa, de que isso vai se realizar? Ele não era uma pergunta, não foi uma pergunta para saber
foi uma pergunta de falta de fé. Por isso que o anjo falou, porquanto não acreditaste nas minhas palavras. Agora, vamos ver a situação com Maria, tá? Em Lucas 1, também, mais adiante, no versículo 30, diz assim, Lucas 1, 30, o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Você pode ver, ela fez a mesma pergunta de Zacarias, mas nela não tinha incredulidade. Ela fez a pergunta para saber como isso poderia suceder. Daí 1,35 diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Maria creu, por quê? Porque mais adiante, quando Isabel estava ali cantando, né, saudando, abençoando, por causa da Maria, disse assim no 45, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vocês creem ou não creem que Deus quer fazer algo especial para trazê-lo de volta? Creem ou não creem que Deus pode usar vocês? Precisamos ter esse anelo. Deus, faça algo novo que traga você de volta. Usa-nos para isso, Senhor. E quem vai fazer é o Espírito Santo que vai fazer. Por isso, olha a importância de estar cheio do Espírito Santo. E aí, vamos dar uma só olhada em Lucas 1. Mais adiante, quando 1:57, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Preste atenção. Se lembra que o anjo disse para o Zacarias, você vai ficar mudo até isso acontecer. Correto? Aí diz assim, ouviram seus vizinhos que o Senhor usara grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. Olha, o problema do homem agarrar-se à tradição. Vai fazer o quê? Chama o pai Zacarias, vai ser igual o pai Zacarias. Não, mas o anjo já tinha dado o nome, né? É João. É algo novo. É o presente de Deus. Olha só, querendo dar o nome Zacarias, de modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém é na tua parentela que tem esse nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então ele pediu uma tabuinha, porque eu já estava acostumado, né? Não podia falar, tinha ficado mudo. Queria pegar a tabuinha e escrever. Daí escreveu, João é o seu nome. Todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Mas eu quero mostrar uma coisa, amadas irmãs.
o fato dele não ter crido fez com que ele se tornasse mudo. Significa, o testemunho dele parou por falta de fé. Deus hoje quer nos livrar de simplesmente termos uma boa reunião, um bom evento. O Senhor nos quer cheios do Espírito. E que for gerado de nós, trazer o Senhor de volta. Preparar o caminho do Senhor. Os irmãos estão compreendendo? Agora indo para Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Por que isso? Porque eles tinham experimentado algo novo. O Espírito Santo tinha vindo. Eles tinham experimentado o Espírito. E ser cheio do Espírito passou a ser uma normalidade. Amém? Essa é a meta e a direção, queridas irmãs, que eu quero colocar diante de vocês para este ano. Que o Senhor possa produzir algo novo, para que Ele volte. Amém? O Senhor as abençoe.